Meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Muito bem, estamos ao vivo. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus, Ele continua fazendo milagres. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos dar continuação sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem, vamos comentar aqui também a respeito, louvado seja Deus, glória a Deus, do estado de óbito de Jesus. Vamos comentar também sobre a sua existência, porque existem pessoas que já duvidam se Jesus, o Filho do Homem, esteve na terra ou não esteve. Vamos mostrar para os irmãos o estado de óbito. Ele morreu. Estado de óbito. Ele morreu. Ele existiu. Pessoas não cristãs testificaram da sua pessoa, da sua vida, dos seus feitos. Então, não há dúvida, e eu creio na sua existência. Louvado seja Deus. Não é possível que todo o Novo Testamento, todos os profetas do Antigo Testamento que profetizaram sobre ele, principalmente o profeta Isaías, profeta messiânico. Não é possível que tudo isso seja, louvado seja Deus, uma mentira. Não é. Eu creio na palavra de Deus. Aí existe algumas, louvado seja Deus, raízes, louvado seja Deus, de alguns livros judaico, né? Louvado seja Deus, porque nós vamos entender por que eu falo isso. E as pessoas que seguem essa ramificação do judaísmo e começam a querer impetrar no evangelho, na igreja, irmão, começa a trazer dúvidas a todo o povo cristão. Então nós vamos ficar com as escrituras sagradas. Louvado seja Deus. Muito bem, eu quero que os irmãos inscrevam-se, louvado seja Deus, deixa aí o seu like, porque nós precisamos que essa mensagem, esta palavra, ela alcance mais pessoas que estão confusas acerca da ressurreição. Começam a ouvir mensagens que falam que Jesus não ressuscitou, começa a trazer dúvida na sua fé, e é isso que o inimigo ele tem mirado a sua mente. Louvado seja Deus, para que você passe a duvidar, para que você deixe de ser cristão para ser um ateu. É isso que ele quer. Mas nós vamos aqui trazer a palavra do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém? Vamos ler um texto aqui da palavra de Deus. Muito bem. Vamos aqui, louvado seja Deus, no capítulo de João 19. Evangelho que escreveu João, livro histórico da vida de Jesus, capítulo 19,
verso de número 31, que diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz. Então vocês entenderam, os corpos. Era Jesus no meio e os outros dois, uma à direita e outra à esquerda. Para que os corpos no dia de sábado não ficassem, louvado seja Deus, na cruz, visto que era a preparação para o grande dia do sábado. Rogaram a Pilatos que se lhe quebrasse as pernas e fossem tirados. Olha aí, versículo 32. E foram os soldados, e na verdade quebraram a perna do primeiro e do outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Estado de óbito. Ele morreu. O estado, louvado seja Deus. Ele morreu. O atestado de óbito está aqui. Louvado seja Deus. Mas vindo a Jesus, versículo 33, e vendo-o já morto, morreu ou não morreu? Não lhe quebraram as pernas. Glória a Deus. Ele nasceu, como está escrito, se nós formos lá para o capítulo 1 de Mateus, de Lucas, capítulo 2, nós vamos ver o seu nascimento, vamos ver a preparação de João Batista para preparar o caminho do Senhor, o seu nascimento, o início da sua vida na terra. E aqui nós estamos já na parte da sua morte. O atestado de óbito, ele está morto. Então mandaram tirar, muito bem, o corpo da cruz. Graças a Deus. Agora nós vamos para o capítulo de número 20. O atestado não de óbito, mas o atestado de que ele já ressuscitou. Capítulo de número 20, verso de número 26, que diz assim: 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro. Vamos repetir novamente. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando a porta fechada, e se apresentou no meio deles e disse: a paz seja convosco. E depois disse a Tomé: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê a minha mão, e chegue a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Atestado de que ele está vivo. Muito bem. Podemos mostrar outros versículos da palavra de Deus, outros textos sobre a sua ressurreição. Jesus ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Glória a Deus. Que maravilha. Então está aí para os irmãos poderem estudar. Muito bem. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Depois nós temos um amigo íntimo de Jesus. Louvado seja Deus, após a sua morte, José
de Arimateia. Segundo a Bíblia, louvado seja Deus, ele pede o cadáver de Jesus para sepultá-lo. Jesus foi enterrado, louvado seja Deus, glória a Jesus, e ao terceiro dia ressuscitou. Então nós temos José de Arimateia, que segundo a Bíblia era um político também, né? Glória a Deus. Muito bem. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Capítulo de número 19 de João. Vamos aproveitar que a gente já está aqui. Capítulo 19 de João e verso, louvado 38, que diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Louvado seja Deus. E visto também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arateis de um composto de mirra e aloés. E tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Então tá aí algumas testemunhas, né, que foram como José de Arimateia, como Nicodemos, né, louvado seja Jesus. Não é possível que esses personagens não existiram, né? Louvado seja Deus, que ligam, aleluia, a presença, a pessoa de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que eu estou falando Jesus de Nazaré? Porque ele era 100% homem. O verbo, presta atenção, alguém está dizendo que a palavra de Deus é um jornal velho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o verbo, a palavra de Deus está vivo. O verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Está entendendo o mistério, pastorzão? Olha bem, o verbo está vivo. Ele já ressuscitou. É por isso que vocês não querem que ele tenha ressuscitado. Mas graças a Deus, o túmulo está vazio. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Louvado seja Deus. A gente começa a observar que a promulgação da palavra de Deus, ela veio por intermédio primeiro da natureza, depois veio pela lei mosaica, louvado seja Deus, depois veio escrita em pedras, em madeira, depois veio escrito, louvado seja o nome santo, nos corações, e agora por último se manifesta quem? A palavra. O verbo está vivo, o verbo de Deus. Ô irmão, acorda.
Oh, Jesus está vivo. Graças a Deus. Maravilha. Vamos lá, vamos continuar aqui, porque a hora, ela não espera, ela não é convertida, né? Louvado seja Deus. Então tá aí. Outro testemunho. A terra e o céu se moveram na ressurreição. Se nós estivéssemos num tribunal para provar a existência de Jesus, a sua ressurreição, glória a Deus, como nós poderíamos chamar a terra e o céu para testemunhar? O sol que não deu a sua luz quando Jesus estava na cruz. Aleluia, louvado seja Deus. O sol não deu seu clarão a ver, aleluia, ao seu Criador. Porque a Bíblia diz que tudo que foi feito não foi feito sem Ele. O seu Criador. O Verbo se fez carne, irmão. Olha aí, a palavra. Se você fala que a palavra perdeu a sua força, não existe mais, mas ela está viva. Glória a Deus. Palavra viva. Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O Verbo está vivo. Graças a Deus. Que maravilha. Então tá aí. Os guardas que foram subornados para não dizer que ele ressuscitou. Os judeus pagaram para Judas 30 moedas de prata para trair Jesus, para entregar Jesus para ser morto. Agora, depois que Jesus é morto, agora eles pagam, suborna os soldados para não dizer que ele ressuscitou, mas que os discípulos vieram e roubaram o corpo. Ô irmão, misericórdia, se isto não é real, glória a Deus. Estamos aí lendo a palavra do Senhor. Capítulo 28 de Mateus, verso de 11 a 15. Você vai encontrar o suborno, dos guardas. O desespero das mulheres. Elas chegaram e foram até o sepulcro. E chegaram lá no sepulcro, elas foram comentando no caminho: e aí, como é que a gente vai fazer para a gente remover aquela pedra? Aquela pedra é muito grande. E quando elas olharam para frente, aonde estava o sepulcro, louvado seja Deus, elas viram que aquela grande pedra tinha sido removida. Agora, quando elas chegam lá, elas encontram lá um varão que diz: ele não está aqui. Como que vocês vão procurar um vivo entre os mortos? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. E elas ficam, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus, todas assim preocupadas, e voltam correndo aos discípulos para anunciar que o mensageiro tinha dito que ele não estava mais lá, mas que já tinha ressuscitado. Então a gente começa a observar, glória a Deus, o desespero, das mulheres. Glória a Deus. Muito bem. Aí nós encontramos aonde nós já lemos, a descrença dos apóstolos, porque quando elas chegaram lá onde eles estavam, que elas anunciaram, eles não acreditaram nelas, E correram lá para o sepulcro, chegaram lá, aí testificaram, viram com seus próprios olhos, e viram o lençol dobradinho no cantinho, porque
ele não está mais lá. Aleluia, ele já ressuscitou, glória a Deus. Muito bem, glória a Deus. E a certeza de que ele já ressuscitou, nós encontramos aqui no capítulo, louvado seja Deus, os discípulos no caminho de Emaús. Glória a Deus. Vocês conhecem a mensagem? Eles estavam indo embora no caminho. De repente, apareceu um cidadão e foi conversando com eles. E a Bíblia diz que o coração deles ardia de ouvir aquele homem, que eles estavam com os seus olhos tapados por causa das suas tristezas, porque eles pensavam que Jesus ia restaurar a Israel. E aí Jesus foi contando para ele as escrituras, não era lícito que ele morresse e depois ressuscitasse e tal. Os profetas não profetizaram sobre isso, e foi abrindo-lhe os entendimentos, as escrituras. E depois eles pararam no caminho e convidaram aquele homem para entrar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele homem entrou. E aí, na hora da alimentação, deram a oportunidade a Jesus ressurreto. Oh, glória! Deram para ele a oportunidade de apresentar o pão. Na hora do partir do pão, na hora da alimentação, de apresentar a Deus a comida, o alimento que eles iam se alimentar, Jesus deu graça. Eles fecharam os olhos, e quando Jesus começa a dar graça, graças te dou, ó Pai, eles olharam e disseram assim: nós conhecemos essa voz, nós conhecemos essa oração aí não é diferente, não. Quando eles abriram os olhos, Jesus lhes apareceu na frente deles. E eles voltam para Jerusalém correndo e avisam os outros apóstolos: nós também vimos o Senhor. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Agora, observe, irmão, se Cristo não existiu, os homens que escreveram os evangelhos era tão grande quanto ele. Olha aí, muito bem. Nós temos alguns imperadores que construíram grandes impérios. Alexandre o Grande, César, Carlos Magno, Napoleão Bonaparte, glória a Deus, e outros fundadores de grandes impérios. Porém, de que eles dependiam? Da sua força, do seu exército, dos seus subordinados. Só Jesus fundou o seu império sobre o amor, e nesta mesma hora, milhões estão prontos para morrer por ele. São pessoas que creram, que têm fé na palavra, no verbo vivo. Ainda que vocês tirarem as escrituras, a palavra de Deus escrita no papel de nós vamos continuar com
Louvado seja Deus, a palavra viva, gravada no nosso coração. Nós temos a mente de Cristo. E não adianta esses incircuncisos, louvado seja Deus, trabalharem, louvado seja Deus, na contramão da verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É como eu disse, existem muitos que se dizem ser, mas não se converteram. Não conhecem de verdade a palavra viva. Eles vão atrás do livro. Eles não são mestres por excelência. Era como os judeus tinham que provar algo para poder executar a lei de Moisés. Mas o mestre por excelência, ele dizia: em verdade vos digo, afirmação. Se você não tem afirmação de crença em Cristo, aleluia, vai buscar nos livros as suas afirmações. Nós temos a palavra viva, nós cremos nele. Aleluia. Graças a Deus pela Bíblia, pela palavra, pelas escrituras sagradas, que chegou até a nós, nos conduzindo, aleluia, a Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, vamos continuar. Testemunho daquele que vive, daquele que esteve entre nós, testemunha, louvado seja Deus, aos fariseus de um cego curado. Ele disse: sabemos que este homem é pecador. Dizia aos fariseus. E o cego respondeu: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego, mas agora vejo. Olha aí, irmão. Testemunho de um cego que estava enxergando a respeito de Jesus. Você não é cego, né? Mas você não testifica dele. Muito bem. Glória a Deus. Aleluia. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Os pescadores, pois vendo ele andar sobre as águas, disseram essas palavras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pena que o nosso horário já se foi, mas continue aí, não sai daí, continua nos acompanhando. Tem coisa boa para nós, né? Através da palavra de Deus. Nós vamos, além de testificar da sua existência, ele nasceu na manjedoura, morreu na cruz do Calvário, o sacrifício que ele fez é que nos traz a paz. Louvado seja Deus, glória a Deus. Capítulo 53 de Isaías fala tudo isso, irmão. Estava profetizado. Não sei porque que tem alguém que fica lutando aí contra a ressurreição, contra o seu sofrimento, contra a sua existência, e tudo que vem de Jesus Cristo, o Messias,
aleluia, é bom para o ser humano. Ele se fez humano, ele se fez carne para habitar entre nós, para trazer para nós a sua paz. Mas tem gente que não acredita nele, como naquela época. Mas eu quero dizer para todos os irmãos que nós temos, glória a Deus, fontes não cristãs que escreveram sobre Jesus. Não precisa de você não, viu? Não precisa de você que se diz aí cristão e que está negando a fé. Não, não precisamos de você. Existem fontes de pessoas que não eram crentes, mas que testificaram que eram talvez ateus. Observe aqueles 500 homens que viram Jesus subir. 500 pessoas que viram Jesus subir. São testemunhas, hein? Viram Jesus subir. Eles eram, louvado seja Deus, eles corriam o risco de serem perseguidos e mortos. E mesmo assim, testificaram, foram testemunhos, aleluia, que Jesus já ressuscitou. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, inscreva-se no canal, Deus abençoe.